Mantenha-se bem informado. Os sábios se armam de um conhecimento encantador, prático e atual, mais informativo do que vulgar. Sabem usar frases espirituosas e atitudes elegantes no momento apropriado. Transmite-se melhor um conselho brincando do que instruindo com seriedade. Para alguns, o conhecimento obtido por meio de uma conversa é mais importante do que todas as 7 artes, independente de quão liberais sejam. Dominar as fraquezas, o auge da perfeição. Poucas são as pessoas que não possuem algum defeito, fraqueza ou falha de caráter, ao qual se entregam mesmo quando seria fácil dominá-los. A prudência alheia se aflige ao ver um talento sublime, universal, ameaçado por um pequeno defeito. Uma única nuvem encobre o sol. Os defeitos são manchas na face da reputação, e os maldosos as percebem rapidamente. É preciso grande habilidade para transformá-las em sinais de beleza. O bom entendedor. Saber argumentar já foi a arte das artes, mas hoje não basta. Precisamos ser adivinhos, sobretudo nas questões que podem nos enganar. Para ser entendido, é preciso ser bom entendedor. Há pessoas que adivinham sentimentos e enxergam as intenções ocultas. As verdades que mais nos interessam são reveladas apenas pela metade. Só os atentos as compreendem totalmente. Nos assuntos que lhe parecerem favoráveis, não seja crédulo demais. Nos desfavoráveis, seja enérgico. Descobrir o ponto fraco de cada um. A arte de influenciar a vontade dos outros envolve mais habilidade que determinação. É preciso entender a mente do outro. Cada pessoa tem seu objeto de afeição, que varia de acordo com o gosto. Todos idolatram alguma coisa: o amor, o dinheiro ou, na maioria das vezes, o prazer. A astúcia está em saber identificar a motivação de cada indivíduo. É como possuir a chave para os desejos alheios. É preciso atingir a motivação básica, que nem sempre consiste em algo elevado e importante. Na maioria das vezes, trata-se de algo insignificante, já que no mundo existem mais desordenados do que subordinados. Antes de mais nada, avalie o caráter e então toque no ponto fraco. Ponha-o à prova insistindo nele e infalivelmente dará um checkmate no arbítrio. É melhor ser intenso do que extenso. A perfeição não está na quantidade, mas na qualidade. As coisas muito boas sempre foram escassas. A grande quantidade gera desconfiança. Mesmo entre os homens, há muitos gigantes de mente pequena. Alguns elogiam os livros por seu tamanho, como se estes tivessem sido escritos para exercitar os braços, não a inteligência. O volume por si só não tem nada de especial, e é um erro muito comum tentar conhecer tudo, pois pode-se acabar sem dominar nenhum assunto a fundo. A profundidade leva à excelência e, em assuntos de grande importância, à fama. Jamais ser comum, sobretudo no gosto. Sábio é aquele que não aceita o que agrada à maioria. Os discretos não se satisfazem com aplausos comuns. Algumas pessoas são tolas, camaleões da popularidade que têm mais prazer no sopro da multidão do que nas suavíssimas brisas de Apolo. O sábio também não é vulgar no discernimento, não aprecia os milagres da maioria que não passam de charlatanismo. A multidão fica atenta à tolice e não presta atenção a um bom conselho. Integridade e firmeza. É preciso estar sempre ao lado da razão, com tal firmeza de propósito que nem a paixão comum, nem a violência tirânica o desviem. Mas onde encontrar esse ponto de equilíbrio? Poucos se dedicam à integridade. Muitos a elogiam, mas poucos a praticam. Alguns a seguem até que a situação se torne difícil, quando os falsos a renegam e os políticos astuciosamente a disfarçam. Os íntegros não temem opor-se à amizade, ao poder e à própria conveniência. Os astutos elaboram desculpas sutis e falam de motivos louváveis ou de razões de Estado. Mas o homem realmente leal considera a dissimulação uma espécie de traição. Orgulha-se mais de ser firme do que sagaz e encontra-se sempre do lado da verdade.
Se diverge dos outros, não é devido a algum capricho seu, mas porque os outros abandonaram a verdade. Não se dedicar a assuntos sem importância, muito menos com imaginários, que causam mais desprezo que estima. Os caprichos levam a muitas direções e é preciso fugir de todas elas. A pessoa sensata deve evitar fanatismos e excentricidades, pois estes, embora possam levar à fama, granjeiam com mais frequência o riso que o respeito. Mesmo ao buscar a sabedoria, os cautelosos devem evitar a afetação e a atenção pública, em especial nas questões em que podem parecer ridículos. Aprenda a dizer não. Uma das mais importantes lições da vida consiste em saber dizer não, seja nos negócios, seja na vida particular. Existem certas atividades não essenciais que consomem um tempo bastante precioso, e ocupar-se com o trivial é pior do que não fazer nada. Para ser prudente, não basta não se intrometer nos assuntos alheios. É preciso também impedir que os outros se intrometam nos seus. Não se doe para outros a ponto de esquecer de si mesmo. Não abuse de seus amigos, nem lhes peça mais do que lhe dão por iniciativa própria. Todo exagero constitui um vício, principalmente nos relacionamentos. Com esta prudente moderação, você permanecerá nas boas graças dos outros e conservará seu respeito. Mantenha, pois, a liberdade de escolher aquilo que prefere e nunca testemunhe contra si próprio. Conhecer a sua melhor qualidade, aquela que faz você se destacar. Cultive seu maior dom e aperfeiçoe os demais. Todos seriam vitoriosos se soubessem no que se sobressaem. Identifique seu ponto forte e dedique-se a aprimorá-lo com afinco. Alguns são especialmente perspicazes ou corajosos. Outros violentam a inteligência e por isso não se destacam em nada. Deixam-se cegar e lisonjear por suas próprias paixões até que, tarde demais, o tempo as desminta. Considerar as questões com cuidado e refletir principalmente sobre as mais relevantes. Os tolos erram porque não pensam, não refletem de fato sobre a maior parte das coisas e, por não perceberem as vantagens ou desvantagens, não empregam bem seus esforços. Alguns ponderam às avessas, prestando muita atenção ao que importa pouco e pouca atenção ao que importa muito. Muita gente nunca perde a razão por não ter razão para perder. Há certas coisas que devemos considerar com todo o cuidado e manter bem enraizadas na mente. Os sábios consideram tudo. Mergulham nos temas especialmente profundos ou duvidosos, às vezes cogitando que pode haver mais do que lhes ocorre. Fazem com que a reflexão avance além da percepção. Deixar o jogo enquanto estiver ganhando. Os melhores jogadores fazem isso. Uma retirada elegante é tão importante quanto uma vitória triunfal. Mantenha a salvo as grandes conquistas, pois é preciso suspeitar quando a boa sorte perdura. É mais seguro quando a sorte se alterna com o azar, o que, além de tudo, torna possível saborear e valorizar as vitórias. Quando a sorte se prolonga demais, maiores são as chances de pôr tudo a perder. Às vezes, a sorte nos compensa trocando a curta duração pela intensidade da alegria que nos proporciona. Ela se cansa quando tem de carregar alguém nas costas por muito tempo. Nunca exagerar. Não é recomendável usar superlativos. Na maioria das vezes, eles não correspondem à verdade e lançam dúvidas sobre sua capacidade de discernimento. Ao exagerar, desperdiçamos nossos elogios e revelamos falta de conhecimento e gosto. O louvor desperta a curiosidade que gera o desejo, e mais tarde, quando se descobre que algo ou alguém foi superestimado, como acontece com frequência, frustram-se as expectativas, o objeto dos elogios é desvalorizado e aquele que elogiou perde a credibilidade. Os cautelosos demonstram comedimento, preferindo pecar pela falta a pecar pelo excesso. Raras são as verdadeiras eminências, portanto modere sua apreciação. Supervalorizar alguma coisa ou alguém é uma forma de mentir, pode arruinar nossa reputação de bom gosto e, pior ainda, de sabedoria. Fugir das complicações.
Esta é uma das principais regras da sabedoria. O caminho a percorrer para conquistar grandes feitos é largo e as pessoas prudentes permanecem no meio, no equilíbrio e no bom senso. Só depois de muito ponderar é que chegam a uma decisão, já que é muito melhor prevenir do que remediar. As situações de perigo ameaçam o bom senso e é mais seguro evitá-las. Um perigo normalmente leva a outro maior e assim em diante até a beira do precipício. Algumas pessoas, por temperamento ou formação, são imprudentes e precipitadas e facilmente se envolvem em situações complicadas ou arriscadas, mas quem se orienta pela luz da razão avalia a situação e conclui que é mais sensato evitar o perigo do que vencê-lo. Ao se deparar com um tolo imprudente, evite ser um segundo.